Olá, vídeo novo aqui no canal, uma peça maravilhosa e já começando com uma promoção. Vem conhecer o modelo de hoje. Vocês vão aprender a fazer essa calcinha aqui, olha que bonita. Você pode fazer estampada como eu fiz, mas pode fazer lisa também. Ela tem detalhe nas costas. Aqui eu fiz uma cor mais clara, aqui a gente fez uma delas na tigrada. Olha só que bonita, pessoal. Então, é uma calcinha que vocês vão ver ali no vídeo que ela é bem rápida de fazer. Na aula eu fiz na industrial, mas ela pode ser feita na máquina doméstica também. É só cuidar direitinho os pontos, como você faz a substituição, igual eu ensino em vários vídeos aqui do canal. E a promoção é o seguinte, como tá chegando o Dia da Mulher, a gente vai fazer uma promoção de hoje até o dia 11 de março. 11 de março de 2024, tá bom? Então essa promoção é válida de hoje até o dia 11 e a nossa modelagem com a grade do P ou GG, que normalmente é R$30, você vai pagar só R$19,90. Então é isso aí mesmo, pessoal. Essa aqui é a grade completa por só R$19,90. E quem quiser adquirir, aproveitando a promoção, aqui na descrição do vídeo tem o nosso link, direto da plataforma. Quem clicar ali pode comprar, vai receber na hora a modelagem, dá até para parcelar no cartão se você precisar, ou paga no Pix. Ou quem quiser também pode chamar no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Lembrando que o atendimento do WhatsApp é só em horário comercial. Mas chama lá que o pessoal do suporte te atende e você consegue adquirir também essa modelagem. A nossa aula vai ser completíssima, desde a montagem do molde, como sempre, até a peça prontinha, igual essa daqui. Eu gravei essa para vocês, ok? E vocês vão conseguir, então, colocar mais dessa peça aqui na produção, arrasar aí com as suas clientes, porque eu tenho certeza que elas vão adorar e você vai aumentar ainda mais as suas vendas. Então vamos agora, pessoal, direto para a nossa aula passo a passo de como fazer a peça de hoje. A primeira etapa da modelagem é sempre a página de teste. Todos os nossos moldes vêm com essa folha e essa medida aqui. Esse quadrado, pessoal, tem que dar exatamente 10 centímetros por 10 centímetros, tanto na horizontal quanto na vertical. Se der, sei lá, 9,8, 9,9, o seu molde sai errado e não adianta imprimir. Então, você vai imprimir só ela em tamanho real. Lá na hora de imprimir tem essa opção, tamanho real, daí sai 10 por 10. Se saiu correto, aí sim eu posso imprimir todos os meus moldes. Se não, aqui embaixo, olha só, tem um QR Code, você vai mirar a câmera do seu celular ali e vai ter um vídeo onde te ensina a imprimir corretamente. Então, no meu caso aqui, já imprimi tudo certinho, agora eu vou cortando as peças. É só cortar tudo em cima da linha. Olha aí, só passar mesmo cortando. E o legal é, né, você fez o molde uma vez, recortou uma vez, depois você já não precisa mais se preocupar com isso. É só guardar bonitinho com a referência da calcinha e quando você precisar o molde já vai estar pronto. Ali à frente, aqui a gente dá uma aceleradinha no vídeo, porque não tem muito o que explicar para vocês, né, é só cortar em cima da linha. O legal é quando você pega a modelagem, você imprimir todos eles, recortar, deixar tudo coladinho e organizado. Imprimir, inclusive, a folha ali que tem a foto, deixar por fora, né? Pra você ver o modelo sempre. Aqui a parte do fundo e aqui a parte das costas. Olha, são peças muito parecidas nos dois lados. Então, na hora de costurar, você tem que ter o cuidado para não trocar, não colocar o fundo na lateral. Mas na hora da costura eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Mas essa peça aqui, aquele outro detalhezinho de renda que vai na parte das costas, elas se parecem muito, um lado e o outro. Então, para você não errar, você tem que prestar bastante atenção. Principalmente se você estiver começando. Depois que você pega o jeito do molde, não precisa mais, você já vai saber. Agora eu tô mostrando pra vocês que esse meu molde é cheio de letras, né? A, B, C. Sempre que os nossos moldes têm essas letras, quer dizer que você tem que unir as peças. Por exemplo, que tem a letra A com a letra A, o B com a letra B. Eu vou recortar todas elas aqui. Esse daqui ele é grande porque é o cos. É o cos da calcinha. Então, eu vou recortar tudo, aí depois eu vou unir ela.
Não se esqueçam, a gente une as partes que tem as letras, tá? A, B, C, não os números 1, 2, 3, 4. Esse aí faz parte da hora da costura. O importante agora é montar o molde. Então, aqui, ó, eu já deixei um espaço, vocês viram que eu não cortei em cima da linha, pra mim poder colocar a cola. Aí, um lado ficou ok. Vou arrumar aqui, tem que estar bem retinho. E agora o outro lado. Olha ali, eu já deixei o espaço para cola, então aqui eu posso cortar em cima da linha. Passar a colinha aqui também. Quem quiser pode fazer com fita adesiva, mas eu acho que não fica tão bonito e não fica tão resistente quanto a cola. Mas se você não tiver cola aí, pode fazer com fita. Feitinho, pessoal, o molde já está pronto. Chegou agora a hora do corte do tecido. Deixar os meus moldes aqui. Vocês vão reparar que uns são de renda e o outro tá escrito microfibra. Inclusive, o que é de microfibra pode ser feito de delicóton também, tá? Vou precisar uma renda com elasticidade. Essa renda tem entre 18 a 20 centímetros. Malha 100% algodão pro forro e microfibra também. Pode ser microfibra lisa ou estampada ou delicóton, como eu falei. Essas duas peças aqui estão escritas que são cortadas de renda, eu já vou deixar lá separadinho. E essa aqui é só de malha 100% algodão. Presta atenção nesse fundo, porque ele não é aquele fundo comum que a gente corta um de microfibra e um de malha. Próxima etapa, encontrar o fio do tecido. Vou mostrar aí pra vocês. Vocês conseguem ver que tem uns riscos no meu tecido? Dá pra ver, né? Aqui na vertical. Olha só, vários riscos. Esse é o fio do tecido. Ele tá nesse sentido aqui. Vou mostrar mais uma vez, se alguém ficou na dúvida. Esses riscos é a mesma coisa daqui. Esses risquinhos que tem no molde. E essa flecha mostra que lado o tecido estica mais. Vou achar agora um lugar que fique bom para mim cortar o cos. E ele tá em dobre escrito nele, então por isso que eu estou dobrando. Olha, eu dobro o meu tecido, porque no meu molde tá escrito dobre. Eu tenho que procurar um lugar que seja bom, ajustar bem. Olha aqui o dobre dele. Vou ajustando aqui, tem que aproveitar o máximo o que a gente puder do tecido. Então, eu tô olhando ali o lado esquerdo do meu tecido, ele é um pouquinho mais estreito. Então, eu vou olhar aqui, ver se vai dar ou não. Então, eu dei uma puxadinha ali. Porque, às vezes, o próprio tecido, quando vem cortado, já vem cortado um pouco tortinho. Então, de um lado acaba sendo mais estreito, o outro um pouquinho mais largo. Mas, enfim, encontrei aqui um lugar que deu certo. O dobre aqui embaixo, como vocês viram, e o restante eu posso cortar tudo em volta. Tá aqui, então, o cos. É só uma peça mesmo, por isso que ela é grande. Agora, vamos para as outras partes. Olha só, dobrei o tecido. Pode reparar que eu sempre faço, né? Isso porque eu já sei que a peça vai ter o dobre. Olha aqui. Então, vou procurar aqui um lugar. Eu quero tentar deixar alguma flor ali na frente. Se não fique na frente da calcinha, tento no cos, para combinar bem com o elástico, né? E a renda. Principalmente com o elástico, no caso, porque eu tô falando da parte da frente. Vamos ver aqui aonde eu consigo, aproveitando o tecido e tentando pegar alguma coisa rosa e deixar na frente. Pode ver que esse tecido aqui tem estampas para cima e para baixo, né? Eu mostrei ali os vidrinhos, então não importa se eu cortar virado para um lado ou para o outro. Eu pensei até em cortar aqui, só que eu vou perder muito tecido ali em cima. Então agora eu vou tentar levar para cima mesmo e pegar a flor que tá lá embaixo. Mas no cos eu vi que já vai ter lá uma flor bem legal que vai ficar aparecendo na frente. Resolvi
cortar dessa forma aqui, que foi a maneira que eu vou aproveitar melhor o tecido. Só cortando tudo ali em volta. A gente só deixa fechado a parte que tem o dobre. O restante a gente pode cortar tudo. Vamos ver aqui, olha só, consegui deixar uma flor lá em cima e uma outra ali mais pra baixo um pouco. De microfibra já foi, agora vou cortar o forro. A malha 100% algodão também tem aqueles riscos que a gente chama de fio do tecido, tá nesse sentido aqui. Aqui mostra, certo? Aí eu dobro. Assim. E coloco o molde no lugar. De malha 100% algodão é só essa. Esse aqui, ele tem um fundo um pouco diferente. Vocês vão ver lá na parte da costura. Vamos, então, ver como eu vou fazer com a renda. Por causa dos bicos, tá? Essa minha renda tem um bico grande e cada uma dessas peças aqui a gente precisa 2 vezes. Então, aqui eu vou ver se eu corto uma de cada vez ou se eu dobro. Quando eu dobro assim, eu posso deixar um bico em cima do outro. Não pode ser bagunçado. Vocês viram ali, tava meio tortinho, agora eu puxei a renda e deixei certinho, um bico igualzinho o outro. Coloco o molde no lugar. Não sei se vocês reparam, mas eu deixo o bico da renda passar um pouquinho para baixo aqui do molde. Onde tá bico de renda, eu sempre deixo. Essa peça aqui que eu falei já que é muito parecida um lado e o outro, então você tem que cuidar. O mais largo é o fundo, o mais estreito é a lateral da calcinha. Na dúvida, na hora lá de costurar, você tem que pegar o molde, tá? Se você não conseguir reconhecer. Porque eles têm, é uma pequena diferença, mas tem. Aqui, ó. Uma é um pouco mais estreita que a outra. E a gente não pode montar errado, senão a calcinha fica muito fina no fundo, não vai bater com a parte da frente. Tô vendo agora onde eu posso cortar a outra peça. Essa aqui é bem importante que os bicos batam também muito, porque senão aparece um defeito nas costas da calcinha. Realmente, se você cortar errado, parece um defeito. Vou fazer um pouco diferente dessa vez, vou cortar uma peça aqui primeiro, depois eu vou cortar a outra separada. Essa forma aqui você vai fazer quando você precisar aproveitar pedacinhos de renda que você tenha. A minha aqui tava grande ainda, né? Mas se eu fosse usar pedaços de renda, esse seria a maneira mais correta. Só que o importante é, se eu cortar as duas peças com a renda virada para o mesmo lado, as peças vão sair para o mesmo lado da calcinha. Então, eu tenho que colocar aqui a renda, lado direito contra o lado direito ou avesso contra o avesso. Um bem certinho contra o outro, aí sim eu posso colocar o molde em cima e cortar, que eu vou ter a peça correta. Então, quando você tem pedacinhos pequenininhos, retalhinhos, é assim que você vai fazer também. Você pode cortar uma e depois a outra. Tudo certinho, cortado. Agora sim, vamos para a prática. Vamos lá para a parte da costura. Primeira coisa, você cuida esse daqui, olha, que um lado e o outro é muito parecido, mas tem diferença. A gente que se acostuma com o molde, a gente bate o olho e já sabe. Mas se você vai fazer a primeira vez, é meio complicado. Essa peça aqui também, os dois lados se parecem muito, mas o mais largo é a parte de trás e o mais fino é a parte da cintura. Vai ser montado dessa forma, então. Aqui é o fundo. Se você tiver dúvida, pega o seu molde e coloca em cima. E vê se você tá ali com a parte do fundo da calcinha. E essa daqui também, se precisar, pega o molde, coloca em cima para você ter certeza do que você tá fazendo. Mostrar aqui. Essa aqui é um pouquinho mais comprida, ela é um pouquinho mais longa, ela é a parte da cintura. E é um pouquinho mais estreita, que inclusive tem um número ali nele. Olha ali o número. Aquele é a costura e esse aqui é a cintura. Sempre onde tem números, quer dizer que tem que ser costurado. E aqui tem duas formas de fazer.
Eu vou fazer essa daqui, olha. Vou passar a costura primeiro, né? Um de cada vez aqui, uma reta e um zigue-zague para costurar. Mas teria outra forma também que eu overlockaria primeiro as peças e depois colocaria o bico aqui na parte das costas. Mas vou fazer isso daqui que eu acho que é mais fácil para vocês. Então, eu vou costurar aqui. Primeiro, a gente passa uma costura reta em um ponto médio, não muito pequenininho e não muito grande. Acontece, às vezes, de a gente acabar costurando fora, por isso que eu falo de um ponto médio, porque se você precisar desmanchar é até mais fácil. E depois também vai ter um zigue-zague, então esse zigue-zague vai deixar a costura bem mais resistente. O importante é você conseguir fazer que saia certinho de uma ponta a outra. A renda tem que alcançar os dois lados. Tem que ter bastante cuidado, porque às vezes a sua renda de cima acaba esticando, ou a de baixo sai do lugar. Então, faz isso aqui com calma. Porque, olha só, eu tô chegando agora na cintura. E a renda chegou direitinho ali, bem bonito. E olha aqui por baixo, pode ver que a renda sobra. É aqui, ó. Então, por isso, depois a gente faz o zigue-zague para arrematar essa renda e ficar bem bonitinho. Fiz um lado, agora vou fazer o outro também. Mesma coisa, arrumo uma renda em cima da outra. E passo a costura reta. Quando o bico é menor, é mais fácil, tá? Se a sua renda tiver um bico um pouco maior, aqui você tem que ter mais cuidado ainda. Mas dá, fica até mais bonito, né? Com rendas com bico grande, dá mais valor pra peça. Parece que ela fica bem mais chique, bem mais bonitona. Mas vamos lá então. Arrumei ali, como tem um bico grande, que ficou na minha renda ali pra baixo, né? Uma ponta grande, na verdade, não o bico. Aí eu tenho que cuidar pra deixar bem certo. Tô passando a reta do outro lado também, faço as duas retas primeiro. Quem tiver galoneira, pode passar a galoneira aqui, é uma opção. Pra vocês verem, né, o mesmo detalhe a gente pode fazer de várias formas diferentes. Vários detalhes, inclusive, várias partes da costura. Fiz a reta, agora lá vou eu fazer o zigue-zague pra finalizar. Aqui não pode ser um zigue-zague pequenininho, não é aquele zigue-zague de acabamento, mas também não é um zigue-zague grandão. Vai tudo no médio. Na hora que eu trazer perto da câmera, talvez vocês consigam ver mais ou menos, porque a linha e a renda ficaram de uma cor muito parecida, então quando eu mostro, talvez você não consiga ver exatamente o detalhe. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um zigue-zague em cima daquela renda, né, que tava sobrando pra dentro. Olha, percebe como arrematou ali? Fechou bem direitinho e agora ficou bem mais resistente. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois eu vou unir as peças. Essa próxima aqui eu vou deixar a imagem mais de perto. A gente pode fazer tanto pela parte de cima, como também pela parte de baixo da renda, tá? Não importa de que lado você vai costurar. Importante, olha, é pegar a beiradinha de renda que sobrou para fazer o acabamento. Finalizei aqui. Agora, nós vamos mudar de máquina. Eu vou lá para overlock. E na overlock tem duas coisas para fazer. A frente, prestem atenção que esse fundo é diferente. Olha o lado direito dele. E ele vai forrar a parte da frente da calcinha. Não é um fundo igual aos outros que a gente faz aqui. Normalmente a gente tem um fundo de microfibra ou de licóton e um de algodão. Dessa vez não, ele é forro. Por isso eu estou overlockando um lado dele sozinho. Para que fique da seguinte forma, já vou mostrar para vocês ali. Assim, olha. Entendeu? Vamos fechar a parte de trás. Aí depois eu vou continuar ali na frente para você ver o restante.
Tá? Temos que cuidar aqui para começar juntinho, terminar juntinho as rendas. O bico da parte de trás também tem que bater na hora que vai costurar. Por isso é importante lá na hora de cortar. Lembra que eu falei que os bicos da renda tem que bater? É por causa disso aqui, ó. Na hora que você vai montando as peças, se um bico ficou grande e outro ficou pequeno, e são peças iguais, a gente consegue ver isso e parece um defeito da peça. Tem mais harmonia quando você faz todos os bicos iguaizinhos. Feito então, costurado a parte de trás, o bico bateu exatamente. Podem perceber aqui, olha só, o que eu falo, o bico aqui e o bico ali. A continuação até lá na parte de cima, todos os bicos deram certo de um lado e do outro. Vamos voltar então para o fundo. Esse fundo aqui, se eu quisesse, eu poderia pôr o elástico dessa forma, mas eu vou tentar facilitar, de forma que ele não escorregue, tá? Porque às vezes quando tá pondo o elástico lá, se você tá cuidando do elástico e o fundo escorrega, já fica a calcinha torta. Então, primeiro aqui eu vou fechar, vou juntar ele aqui no fundo. Já ajuda, já resolveria boa parte. Mas eu também vou dar um pontinho aqui, bem pequenininho aqui, poderia ser até uma costura reta. Se você tiver com a máquina reta próxima, aí você faz uma costurinha reta, que é para fixar esse forro na microfibra e facilitar na hora que você tá costurando. Algumas de vocês vão querer overlocar todo, né? Todo o fundo. Mas eu tô overlocando aqui só um pedacinho de cima dele, que já vai resolver. Ele já não vai sair do lugar. Tem que tirar essas linhas aqui que estão sobrando. Tem que ficar bem certinho mesmo. Aí, overloquei. Corto todas as sobras de linha para poder pôr o elástico ficar bem perfeito. Olha só os lados, tá? Essa costura não vai aparecer depois, por isso que eu falei que poderia ser até reta, se quisesse. Terminei lá, agora eu vou vir aqui na galoneira. Lembrando que eu estou fazendo na galoneira, mas quem não tiver pode fazer na máquina doméstica com o zigue-zague 3 pontinhos. Vou usar um elástico de 17 milímetros, mas pode ser o de 16 aqui também. De preferência, usem o elástico de poliamida. Tem o de poliéster também, mas ele é mais seco e dura menos. Vou costurar aqui um pouquinho, ali vocês viram, baixei o ponto da máquina, a agulha da máquina, quer dizer, para poder ela segurar o elástico. Você pode dar uma costuradinha também, se quiser. E agora é só colocar o meu tecido dentro do elástico e puxar o elástico. Reparem que eu estico só o elástico, tá vendo que o tecido tá ficando lá dentro? Bem direitinho, a gente não estica o tecido. Eu só coloco ele dentro e puxo. E assim vai. Se for fazer na doméstica, assista as nossas aulas, onde a gente coloca elástico na doméstica. Tem também as nossas aulas, onde a gente põe elástico usando aparelhos, que daí deixa tudo bem mais rápido. Chegamos ao fim. Ela vai bem pouco elástica, só de um lado e do outro. Mas reparem como ficou por dentro. A parte aqui do fundo, como vai ter que ficar a sua peça aí. Bem pouquinho puxado, franzido bem pouco mesmo. Vamos pôr agora o elástico na outra perna. Essa eu vou deixar a gravação de longe, que vocês já viram como é. E se você já segue o nosso canal há um tempo, você já vai estar sabendo também direitinho como pôr esses elásticos. Olha, tem as calcinhas mais demoradas, tem as mais rápidas. Eu considero essa uma das calcinhas rápidas para fazer. Nossa, se você for fazer, sei lá, 3, 4 calcinhas da mesma cor,
dá uma produção bem boa. Procurem sempre repetir a cor para não ficar trocando linha em todas as máquinas toda vez. Parte do elástico é isso, tá? Coloquei do outro lado. Olha por dentro, por fora. Gosto de mostrar bem, assim vocês conseguem comparar se a de vocês aí tá igual a minha. E agora, uma parte importante é saber se o elástico tá puxado correto de um lado e do outro. Então, eu vou aqui no fundo, juntei ali os tecidos, e agora eu vou colocando um elástico junto com o outro, sem puxar nenhum, é só colocar um em cima do outro. Tem que ir até na outra ponta, eu comecei lá no fundo, tem que vir até aqui, e os tecidos tem que dar certo, e eles deram certinho. Então, quer dizer que eu coloquei o elástico de maneira correta. Se não der certo, você tem que desmanchar um e fazer de novo. Continuação. Vamos overlocar aqui no fundo a parte das costas com a frente. Então, aqui que dá a diferença, né? Vocês estão acostumadas com aqueles que a gente tem um fundo avulso, ele é costurado separado. Aqui a gente forrou a frente e ficou tudo junto. Essa etapa aqui, bom, acho que praticamente todos os detalhes, né, são importantes, mas aqui é legal que você deixe o fundo de renda certinho com o fundo da calcinha, ali da frente, junto com o elástico, pensando depois no acabamento. Mas o que acontece aqui? Como eu não sei que tipo de renda você está fazendo, o molde é padrão, é para dar certo. Mas às vezes você usa uma renda com um bico muito grande. E se o final terminar com um bico grande, provavelmente não vai bater aqui essa costura. Então você tem que cuidar isso. Olha, a minha deu bem certinho. Na hora que eu dobrar aqui e for fazer o acabamento, a curva deu certo. O bico da renda bateu certinho com o elástico. O outro lado também. Depois vocês vão ver melhor o porquê disso na hora que eu fizer o acabamento. Mas olha só, fica perfeito ali. O bico da renda bateu certo com o elástico. Aqui na lateral também, porque isso aqui vai fazer parte do acabamento da peça. Olha, eu tenho que começar junto e terminar junto. Feito um lado. Esse modelo de calcinha, como não tem elástico na cintura, a gente já pode fechar os dois lados. Olha aqui, deu bem perfeitinho. Depois é só fazer o acabamento. Vou fechar o outro lado também. Podem ver que eu coloco ali na máquina com todo cuidado, é bem importante. Montado, vamos dizer assim, a base da calcinha, né? As partes aqui toda de baixo, frente, costa, tudo certo. Dando continuidade, eu vou ter que colocar um cos nessa calcinha que tá ali. Então, aqui eu vi, tá tudo certo. Agora, vamos para o cos. Primeira coisa, eu vou fechar ele. Coloco aqui. Pode ver que o lado direito do tecido tá pra dentro. Continuando, eu vou dobrar o cos da maneira que ele tem que ficar, porque ele é duplo. Ele fica assim e essa parte da overlock ali, da costura, fica lá pra parte de trás da calcinha. Você pode pôr o cos direto, daqui direto lá na calcinha, ou, como sempre, eu prefiro fechar o cos primeiro. Vou overlocar, cuidando pra não esticar ele, é só costurar, tá? Só colocar uma parte em cima da outra e overlocar. Eu acho que assim fica bem mais fácil. Você tem que controlar menos tecidos na hora que você vai pôr o cos na calcinha.
feito, olha, vai ficar dessa forma aqui. E a primeira parte que eu tenho que cuidar é a parte de trás. Tá, então, ela tem que ficar perfeita, lisinha aqui na frente, mas lá atrás tem a costura da overlock. Então, eu vou dividir aqui o meu cos no meio. Isso quer dizer, até essa marca aqui, ele tem que estar exatamente na frente da calcinha. Então, eu vou pegar, vou marcar também a frente. Quando você tem prática, com o tempo, você não vai mais precisar fazer essa marcação, que você vai pegar já o jeitinho de fazer. Mas, eu tenho que colocar a aula aqui para quem tá começando. Pode ver aqui, ó, tem que overlocar esse cos na frente dessa calcinha. Então, eu juntei aonde eu marquei, que era o meio do cos na frente, com o meio da frente da calcinha. Agora, eu vou colocar aqui o grampinho nas duas partes. Vou aqui para a parte de trás, onde tem a overlock, tanto essa aqui, onde eu uni as costas, como aqui, onde eu uni o cos. Eu tenho que juntar bem direitinho overlock com overlock aqui, porque fica mais bonito depois. E assim, o capricho tem que existir sempre. Mas um detalhe importante, se você começa a costurar fazendo de qualquer jeito, dificilmente você vai se tornar uma pessoa que faça peças bem feitas e caprichadas. Por isso é aqui no começo que você ou aprende bem feito. Não tem outra chance. Agora, e outro detalhe também, a tendência de quem é caprichoso aqui vai ser caprichoso em qualquer coisa que vai fazer. E quem acostuma fazer de qualquer jeito, pessoal, faz tanto lingerie como qualquer coisa na vida de qualquer jeito. Então, não é assim. Você tem que fazer bem feito, caprichado. Isso é essencial para que você consiga cada vez mais clientes e cresça fabricando as peças. Então, eu tô já costurando o cos, vocês podem perceber ali. E o cos, normalmente, ele é um pouquinho menor do que a cintura. Então, eu tenho que dar uma leve puxadinha nele para ele chegar no final junto. A gente faz isso para ele segurar mais na cintura, porque ele não tem elástico. Então, eu dou uma leve puxadinha. Ou se a sua máquina é daquelas que estica muito o tecido que está na parte de cima, aqui, olha, conforme eu vou costurando, o cos já iria esticando e daria certo no final. Feito, chegamos ao final aqui. Mostrar pra vocês como que tá a calcinha. Olha só como é rápido para pôr o cos. Então, a frente dela, bem bonitinho. A parte de trás. Quem vai fazer na máquina doméstica, o cos é a parte mais... Tem que ter mais cuidado, tá? Então, tem que cuidar para não arrebentar. Se você assiste as nossas aulas, eu sempre explico como a gente costura para que não arrebente a peça, não arrebente a cintura ali. Vamos agora para o acabamento. A gente só faz o acabamento nas laterais e no fundo. Essa daqui é bem tranquilo, a não ser que você queira pôr lacinho. Não é uma calcinha que seja obrigado a pôr lacinho, mas quem gosta de pôr, pode pôr também. O acabamento aqui na lateral e no fundo pode ser feito ou no ponto reto, bem pequenininho, ou zigue-zague. Eu prefiro o zigue-zague com retrocesso, eu acho muito mais garantido. A reta também é, sabe? Mas se você faz um ponto meio grande, pode abrir. Então eu prefiro pontos pequenininhos. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha ali como eu faço um ponto pequeno e bem delicado. Não vai fazer um zigue-zague grande, né? Porque daí vai ficar feio. Então, aqui só voltando. Se você vai fazer o acabamento entre o zigue-zague, esse tipo de acabamento aqui, né? Entre o zigue-zague e a reta, eu prefiro a reta. Agora, tem peças, tipo um sutiã, o fecho. Eu normalmente prefiro fazer o acabamento com a reta. Se você não tem essa máquina para fazer, daí você tem que cuidar muito, tá? Fazendo na reta com muito cuidado. E aqui, olha, é o zigue-zague com retrocesso. Essa máquina que eu uso, até ela não precisaria o retrocesso. Às vezes até deixo sem fazer, porque ela faz um ponto tão pequenininho de acabamento que, olha, não desmancharia.
Mas vocês viram ali, eu fiz o retrocesso de novo. Vou cortar aqui. Já mostro pra vocês de perto, tá? Olha ali. Então, eu prefiro o zigue-zague aqui, mas se você garantir que a sua máquina reta faça um acabamento bem feito, e tem máquinas que vão fazer com certeza, aí pode fazer também, que vai ficar bem discreto, vai ficar legal. Só não faça um acabamento enorme, com um zigue-zague grande, porque fica feio. Vou fazer aqui o acabamento do outro lado. Então, zigue-zague com retrocesso. Como eu disse, às vezes vocês vão reparar que nem todos os acabamentos eu faço retrocesso, é porque o acabamento dela é bom mesmo. Cada máquina tem um ponto forte e um ponto mais fraco, não tem jeito. Então, às vezes eu troco, tá? Eu tô com essa máquina aqui, outra hora eu já gravo com outra, é bem assim. Para finalizar, os acabamentos aqui da lateral, feitos também. Olha aqui a parte de trás, pessoal, como bateu certo a costura do overlock. Por dentro também, como ficou, cada detalhe. Mais uma calcinha para ser sucesso aí na produção de vocês, tá? Estou finalizando então mais um vídeo aqui do canal e como sempre, né, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra em um próximo vídeo, em uma próxima aula ou em algum dos nossos cursos.